Bom dia, nono ano! Hoje estamos aqui para falarmos sobre os grandes domínios morfoclimáticos do continente europeu, certo? Dando continuidade à aula anterior, falaremos sobre as condições que possibilitam a formação de grandes florestas no continente europeu. Então, pessoal, nós temos no continente europeu a influência do clima e também a influência do relevo para o surgimento dessas florestas, certo? Então, os fatores principais para o surgimento das florestas do continente europeu, das grandes formações florestais do continente europeu, são basicamente o clima, que já vimos na aula anterior, que são o clima temperado, o clima polar e o clima mediterrâneo. Esses são os grandes tipos climáticos do continente europeu: temperado, polar e mediterrâneo. O temperado tem as suas variações. Tem o temperado continental, tem o temperado oceânico, ou seja, o temperado continental recebe influência das massas continentais e o temperado oceânico recebe influência das massas de água, ou seja, do oceano. Então, como a Europa é um continente bastante antigo e já passou por grandes ciclos econômicos e civilizatórios, os domínios vegetais europeus são bastante antropizados. Isso quer dizer que já sofreram bastante a ação humana, já sofreram muitas transformações resultado da ação humana. E isso são as alterações antrópicas, ou seja, alterações feitas pelo homem. Outra coisa importante é que algumas áreas florestais do continente europeu são áreas de preservação, são áreas protegidas por lei, certo? Porque as leis europeias são leis duras em relação à proteção florestal, as últimas áreas de preservação, então são protegidas por lei. E nós temos também áreas de maiores altitudes, áreas montanhosas, onde é difícil a ocupação humana e que a floresta resulta ainda intacta, entre aspas, Então vamos começar falando sobre um grande tipo de domínio vegetal europeu, que é a vegetação mediterrânea. Como é a vegetação mediterrânea? É caracterizada pela presença de árvores de pequeno porte, bastante resistente às altas temperaturas do verão, que lá na Europa o verão é predominantemente seco. Apesar de apresentar bastante alteração, ainda pode ser encontrada em alguns locais, sobretudo nas áreas insulares, onde a transformação humana é menor. O que são essas áreas insulares? São as ilhas europeias. Então, a vegetação mediterrânea, por exemplo, é encontrada na ilha de Córcega, na França. Então, as áreas insulares são as ilhas onde ainda existe bastante da vegetação mediterrânea intacta ou pouco antropizada. Esse tipo de vegetação apresenta também algumas árvores de maior porte e tronco resistente, como é o caso da sobreira e alguns tipos de castanheiras. Então, vegetação mediterrânea sofre a influência do mar Mediterrâneo, que banha Itália, banha Grécia e outros países europeus, onde vocês podem estar percebendo que as áreas insulares são as áreas onde a vegetação mediterrânea ainda está bastante preservada. Florestas temperadas, outro tipo de formação vegetal da Europa. As florestas temperadas, elas existem em áreas de clima temperado, lógico. O clima temperado oceânico favorece o desenvolvimento de uma formação vegetal denominada floresta temperada.
Essas formas vegetais são caracterizadas por árvores de grande porte, adaptadas às variações de temperatura e chuva durante as estações do ano, que são bem marcadas. Assim, a paisagem dessas áreas apresenta transformações cíclicas anuais, com a queda de suas folhas nos períodos de temperatura mais rigorosa. Então, essa floresta temperada é a famosa floresta caducifólia, que é aquela que apresenta a queda das suas folhas. Então, o outono e o inverno europeus são marcados pela presença, em algumas áreas, em alguns países, são marcadas pela presença das folhas alaranjadas, amareladas e avermelhadas pelo chão. Então, acho que vocês já devem ter visto alguns filmes retratando, em Paris e outros lugares da Europa, a floresta temperada com as folhas caindo pelo chão, principalmente no outono. Isso é muito marcante. Outro tipo de formação vegetal europeu são as coníferas, As coníferas são formações vegetais de climas frios, de influência ártica ou das grandes altitudes montanhosas. Então, as coníferas, elas existem em áreas mais frias. Então, as coníferas, nós temos como exemplo o pinheiro, que é a árvore de Natal, símbolo do Natal, em diversos países pelo mundo afora, e que na Europa ela é nativa, Os pinheiros são nativos e faz parte da floresta de coníferas, certo? Nós encontramos a floresta de coníferas em países nórdicos, como na Suécia, na Noruega e na Finlândia. Encontramos também em países alpinos. O que são países alpinos? São países situados nos Alpes, que são aquela cadeia montanhosa europeia que nós vamos estudar no próximo assunto. Então, nos Alpes, em países alpinos, também vamos encontrar as coníferas. Que países são esses? Suíça, Áustria, E algumas partes da Itália, da França e da Alemanha também, nós vamos encontrar as coníferas, certo? As coníferas, elas são bastante homogêneas, e regulares. Como assim homogênea? São muito parecidas. E um exemplo clássico, eu já falei para vocês, são os pinheiros, certo? Os pinheiros bravos. As folhas são aciculifoliadas, ou seja, folhas em forma de agulha. Esse tipo de formação florestal, eles conseguem se desenvolver e conseguem permanecer vivas, As plantas conseguem permanecer vivas a temperaturas muito baixas, certo? E a temperatura que elas sobrevivem vão desde 10 graus no verão, que é bastante curto esse período do verão, e chega a 6 graus negativos no inverno, certo? Nesse período de inverno já vamos ter a precipitação de neve. Então, essa floresta ela vai tipo que hibernar, ela vai ficar ali como se ela estivesse dormindo e vai sobreviver ao período extremamente frio, que é o período do inverno. Em alguns países, a floresta de coníferas, ela recebe o nome de taiga ou floresta boreal, Na Rússia, principalmente, ela recebe esse nome. Além da floresta mediterrânea, da floresta temperada e das coníferas, o continente europeu conta ainda com as pradarias temperadas e estepes, certo? As pradarias temperadas, elas são conhecidas como estepes. São vegetações que se desenvolvem nas áreas de clima continental, certo? É o clima temperado continental, das médias latitudes e em países de relevo de planície, certo? Então, as planícies russas, ali na Hungria, nós vamos encontrar as pradarias ou estepes.
As estepes, elas são um tipo de floresta que elas estão assim, como se fosse numa área de transição, certo? Que vai passando da temperada para uma área mais desértica. Então, as pradarias ou estepes, né, são resultantes de uma área de transição. Nós vamos ter nessa questão também das florestas do continente europeu, a tundra. A tundra, gente, ela é uma pequena formação vegetal constituída basicamente por musgos e líquens que se desenvolvem no curto período de verão, certo? Então, a tundra é aquela vegetação das áreas polares, né? A Europa, como eu já expliquei na aula anterior, ela é cortada pelo Círculo Polar Ártico. Então, tem países como os países nórdicos, como a Rússia, que são cortados por essa área polar, e nessas áreas onde o gelo é permanente durante o ano inteiro, nós vamos ter, quando vem o curto período de verão, nós vamos ter a presença da tundra, uma vegetação ralinha formada por musgos e líquens, certo? Poucas espécies de mamíferos vivem nessa região de tundra e, na verdade, quando o frio está muito intenso, eles migram para outras áreas de condições climáticas menos intensas. Então, gente, hoje nós vimos as formações florestais do continente europeu, né? Só relembrando, floresta mediterrânea, né? Floresta temperada, a floresta boreal de coníferas, as pradarias ou estepes e a tundra. São 5 formações florestais.